Janaína Dionísio. Eu escutei vocês, doutor. Obrigada. Chama essa parede do teu quarto lá, aquela lá, que eu tenho uma ideia. Aquela lá e essa aqui do canto da porta pra lá. É onde tá a tua cama e da porta pra lá. Microfone daí. Bom, estão vendo aí direito das pessoas? Tá Boa todo noite, mundo professora. Olha eu Boa aqui. noite. Sim, professora. Fala. Estão todos enxergando aí? Sim. Então, tá bom. Então, isso é que nós íamos tratar. Começou a tratar na aula passada, mas daí com o horário não deu tempo. Então, vamos tratar de... Professora, Fala. antes de começar, podemos tirar dúvida do trabalho? Pode falar. Pode falar. Não sei se foi somente eu, mas ficamos um pouquinho confuso com o trabalho que a professora passou. Jura. O que é? Qual é a confusão? Na verdade, é nos temas e a gente tem que fazer slide, apresentação de slide, professora? A confusão é essa? Uhum. Não. Se vocês quiserem fazer, tudo bem. Isso aí vai, como diz o outro, né? À vontade do freguês. Mas, se também não quiserem fazer, o que vocês vão ter que fazer? O trabalho escrito, que eu ia comentar com vocês hoje, o trabalho escrito, eu vou só dar uma olhada. Quem é que está batendo na porta? Já tem gente? Nicole Bueno. Tá. E daí vocês apresentam o trabalho escrito, que vocês vão enviar para mim, certo? E depois vocês apresentam para os colegas a parte que coube a vocês. Então, eu passei. São 2 grupos com o mesmo tema. Então, lá, Lei de Talião. Então, o primeiro grupo, ele comenta a parte do texto. Não é muita coisa, né? E tem os artigos, que são as leis, né, que eram vigentes na época. Então, você... Jennifer Santos. Só um instantinho. E Bruno Mota. Entendeu? E daí vocês, o primeiro grupo, o grupo 1, ele comenta sobre a lei de Talião, e o grupo 2 tem uma relação de artigos. Daí vai fazer o quê? Ler, analisar, interpretar. Interpretar no sentido de ver o sentido, o que pretendeu dizer aquele. Não é difícil, porque está bem explícito aquilo que eles falam, né? Quando é para... A penalidade é morte mesmo. Quando é penalidade retributiva, o que eles indicam lá. Então, é tranquilo. Já foi? É tranquilo de vocês entenderem, né? Então, não tem grande confusão. Daí tem o 3 e o 4. Fala sobre o Código de Hammurabi. Então, o primeiro grupo, se quiser, inclusive, complementar com alguma coisa, que, de repente, algum artigo, um artigo científico ou algum dado que tenha, podem trazer para acrescentar, para poder ficar com mais substância, certo? Eu não quis carregar demais,
né? Da lei de Talião, se não me engano, eu acho que tem um artigo que o segundo grupo vai ficar encarregado. Eu até acabei tendo que mudar até o esquema de montagem lá, por causa desse bendito artigo, para poder. Mas dá para dividir, porque vocês dividem entre vocês. Página tal, a página tal, fulano. Né? E cada um pega uma partezinha. Agora, tem que ter a sequência. Caso vocês queiram trocar de grupo, porque vai viajar, ou vai fazer isso, ou vai fazer aquilo, tudo bem, sem problema com vocês. O que não pode é mudar a ordem da apresentação, porque senão perde a sequência, né? A sequência tem que ter do trabalho. Daí, no Código de Hammurabi, então tem lá uma página, um pouco mais, talvez, não sei, sobre o que era Hammurabi, explica, dando uma explicaçãozinha e tal. E tem mais acho que uns artigos, alguma legislação que está citada. Pro grupo 5, é o sexto grupo, daí tem mais outros tantos artigos, daí vai comentar sobre isso. Por que eu trouxe? Para mostrar para vocês um pouco do que eles tinham já tido vamos dizer, de entendimento para poder montar um código. Eles ordenaram, né, todas as situações, penalidades, leis que eles tinham estabelecido, eles estabeleceram isso numa ordem. E essa ordem ela foi codificada, foi um código que eles criaram. Por isso tem o nome de código. Por que as nossas legislações elas estão contidas em códigos? Porque elas estão todas ordenadas, tratando sempre de coisas relativas ao mesmo assunto. Então, por isso que eles dividem também o código em itens, né, em capítulos, e põe um título lá. Agora, quando vocês chegam, que é o grupo que vai apresentar a lei de Moisés, já observa que já é uma situação diferente já da lei de Moisés. Ele tem uma característica diferente dos códigos, certo? Então, qualquer dúvida que tenha, podem escrever ou perguntem, peço através da Bruna, e vocês mandam através de mim. Então, a ideia que eu tenho é pegar pelo menos esse trabalho com um valor de... aquele das perguntas, aspectos teóricos, fica valendo meio ponto, e esse trabalho fica valendo 1,5 ponto, certo? Meio ponto trabalho escrito, certo? E 1 ponto a apresentação. Essa que é mais Muito pouco, professora. Hã? Muito pouco, seja mais generosa. Ah, é? Ah, jura? Eu vou ser bem generosa com vocês, pode deixar. Mas vocês, daí, a explicação que vocês vão dar para os colegas, porque uma mera leitura não vai resolver. E vocês vão ter que fazer um exercício de hermenêutica, que é a interpretação. Procurar explicar de uma forma ligeira, lógico, né? Não dá para ficar dormindo em cima do texto, Bruna Fernandes, porque todos têm que apresentar daí também. Então, vamos ver. O que der para apresentar na aula, todos os grupos, traz a sequência, tá? A gente apresenta. O que ficar, por acaso, faltando, né? Porque uns grupos, às vezes, apresentam mais rápido, outros demoram um pouco mais. Então, isso depende do grupo, da forma como se organizaram, né? Mas daí se joga para a aula seguinte, começa a aula já apresentando e a gente já dá encaminhamento ao conteúdo da aula também. Tá bom?
Professora, E fica faltando um ponto. Esse um ponto, já fala, Amanda. Esse um ponto vai ser um outro trabalhinho que nós vamos fazer. Tá bom? Fala, Amanda. professora, tem colega aguardando para ser aceito. Para ser aceito, não me diga. Estão desesperadinhos aqui. Mas cadê eles? Não, não tem. Não, não tem. Não tem ninguém já. Quem entrou, entrou. Então deixa eu falar aqui para elas. Deve ter cancelado sozinho. Elas estão tentando entrar na aula e não está entrando. Não, mas então elas tentem, fala para elas tentarem de novo, que não está aparecendo nada aqui na minha tela. Professora, Fala. eu sou aluna nova, ingressei no dia de hoje nas aulas e eu gostaria de saber sobre referente ao trabalho. Se eu vou para algum grupo ou o que eu faço. Ah, você é a Leiliane? Isso mesmo. Ah, Leiliane, veja num dos grupos, não vai ver o primeiro, né? Porque daí fica atrapalhado para você. Mas pode entrar num dos grupos aí com as meninas, sem problema nenhum. Você veja com qual grupo que você quer entrar. E daí você me avisa a Bruna, ela me manda o teu nome inserido num dos grupos lá. Certo? Tudo bem. Eu infelizmente eu não imprimi os grupos e com isso eu aqui não sei dizer a você qual é o grupo que tem menos, mas está mais ou menos equilibrado até, sabe? Mas qualquer um que você entrar, e daí você conversa para ficar com uma partezinha para você também apresentar. Tá bom? Tudo bem, professora. Obrigada. Sem problema nenhum. E agora vamos, então, em frente aqui. Professora, Fala. Quem é que está no falando? grupo sobre a lei de Moisés, a professora colocou uma observação, que é para fazer uma introdução e falar sobre os mandamentos. Daí eu gostaria de saber se a professora quer que comente o texto também ou que foque mais nos mandamentos de Moisés. O grupo 5 também está com esse tema, prof. Pois é, não é o 5, é o da lei de Moisés, é o 7 e o 8. O 5 Perdão, prof, é o código de Manu, né? isso, deve ser o Código de Manu. Eu acho que é. Da lei de Moisés, um grupo apresenta a parte introdutória. E tem uma divisão em capítulos, porque é isso que eu falei para vocês, a lei de Moisés, ela tem uma estrutura, uma organização diferente dos códigos. É diferente. Então, vocês vejam que, inclusive, quando ele se apresenta, a lei, ela se apresenta em capítulos. E são os livros, aquele Êxodo, tem lá os nomes, eu não Pentateuco, e assim vai. Né? Então, cada livro daí faz um capítulo que é montado, e são vários até. Então, o grupo, vamos dizer, 7, né? Ele faz essa apresentação, comenta com os capítulos que tem. O primeiro capítulo fala da criação, então, só comenta assim, os itens que estão ali referendados, não precisa entrar no mérito. Depois, para frente, aí tem o grupo 8, que vai pegar a parte das leis propriamente dita, o que são os artigos, entre aspas, mas são as leis, né? Porque não é a lei de Moisés, os 10 mandamentos, é um resumo enxuto daquilo que se passou em termos de lei de Moisés.
e ele veio com a lei, com a tábua da lei, e os 10 mandamentos. Não foi, não. Não foram os 10 mandamentos. Foi toda aquela tranqueirada que está lá, de capítulos, de coisas, que depois foram elaborados, né? É evidente que ele não escreveu aquilo sozinho lá lá no monte onde ele estava, né? Não, aquilo lá, mas ele, na verdade, quando ele veio com as tábuas da lei, ele veio com elas escritas de um lado e de outro. Imaginou o trabalho que deve ter sido para ele poder registrar aquilo que tinha sido, que ele, mensagem que ele recebeu de Deus, né? que estava, enfim, era a crença das pessoas na época, né? E ele daí traz essas tábuas e depois, mais tarde, o que acontece? Quem escreve vai escrever, né? E vai dividir em capítulos. Daí, à medida... E se vocês observarem, quem for apresentar essa parte, que, na verdade, cada capítulo vai trabalhar com uma parte da história sagrada. É a história sagrada, que vem desde a saída do Egito, fala da criação, fala não sei o quê, inclusive cita a saída do Egito, até chegar na Terra Prometida. Então, isso tudo é a história sagrada, né? Faz parte da história sagrada isso aí. Faz parte. Certo? Professora. Professora, Fala. Quem? opa, quer falar primeiro? É o Zíper? Quem quer falar primeiro? Professora, vou falar aqui, Zíper. Pesquisas paralelas podem ser introduzidas no texto, né? Como? Por exemplo, pesquisas paralelas, nós vamos tratar o Código de Hammurabi. Tem dois grupos que irão tratar o Código de Hammurabi, o terceiro e o quarto. Pesquisas paralelas que demonstram e dá uma visão mais ampla do contexto geral que levou Hammurabi a compilar o código, vai ser aceita também. Isso enriquece. Pode, daí coloca isso no trabalho escrito. Tá bom? Tá bom. Não deixe de colocar. Então, não, tudo bem, foi o que eu disse. A quem achar que haja necessidade de fazer uma complementação com alguma coisa, com certeza pode fazer. Não tem problema nenhum. É tudo muito bem recebido, certo? Então, lembrando que nós temos somente 40 pontos como trabalhos. Então, a gente tem que rebolar com isso daí. A não ser que a gente faça um trabalho que valha tantos pontos, a gente joga um tanto de pontos para o bimestre que vem e uma parte de pontos para esse bimestre. A gente pode fazer isso também, né? A gente faz qualquer negócio, desde que todo mundo se saia bem. Tá certo? Tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês perguntam. Vamos em frente, que atrás vem gente. Professora, Então, fala. referente ao trabalho do grupo 5, que é Código de Manu, a gente tem por base um slide que a senhora mandou, certo? Só para confirmar. É o slide? Tudo bem, então. O slide que eu mandei. Eu não mandei slide. Não mandou? Não, slide não. Eu mandei o Word, né, professora? material. Sim, no Word. Aqui tem um slide no Word. Dentro do... Não reparei. Slide. Ela mandou um roteiro. Hã? Não sei. Se tiver algum slide no Word lá, eu não estou lembrada disso. Em todo caso, eu sei que eu mandei os dados sobre quem era Manu, como é que foi a entrega das leis para... É esse daqui? Só um segundo. Então, tem aquela história, né? E depois tem os artigos, que são as legislações. Por isso que é Código de Manu. Certo? Tá?
Deu? Qualquer coisa, mas se tiver alguma coisa que ajude, que esteja dentro e ajude a elucidar, vocês aproveitam, com certeza. Tá bom? Qualquer dúvida, dê uma ligada. Não vão deixar para a véspera também, né? Vejam Bem, antes. professora, muito obrigado. Tá bom. Então vamos lá. Direito das pessoas. O texto que tem lá como a parte de estudo, de material de estudo, na verdade é o slide em Word, escrito, sem os slides, né? Porque o que eu já comentei com vocês é que essa parte desse material, que é o direito das pessoas, direito das coisas, das obrigações e o direito das sucessões. Esses direitos, eles estão contidos nesse livro que está sendo projetado aí na tela. Cretela, o José Cretela Júnior, tá? É o curso de Direito Romano. Eu disse para vocês, dá para baixar na internet, certo? Ou então na biblioteca virtual da Uniandrade, com certeza tem o livro do José Cretela Júnior. É um livro antigo, famoso, né? E é atualizado, tem atualização dele, certo? A última atualização era de 2020, uma coisa assim. Tá bom? Então, vamos em frente. O que seria esse direito de pessoas? Começa com a noção e a classificação das pessoas. É evidente que o autor, ele pega esse material, ele ordena esse material de uma forma didática, para ficar mais compreensível, né, para todos aqueles que vão estudar o direito das pessoas. Mas o que é importante frisar é que tudo isso foi pensado e foi organizado pelos romanos naquela época antiga, antes de Cristo, certo? Então, realmente é alguma coisa assim muito interessante de se observar, a presença que esses romanos, que eram homens estudiosos, homens dedicados aos estudos das leis, né? Eles, na verdade, eles vão começar a trabalhar toda essa questão dos direitos que as pessoas teriam, né? Então, já se pensava em alguma coisa desse tipo, proteção, inclusive, à pessoa, né? E então lhe disse que quem eram essas pessoas? Elas podiam ser pessoas físicas, né? Pessoas físicas ou pessoas jurídicas, tanto um quanto o outro. As pessoas físicas, que era para eles as pessoas físicas? Era o ser humano homem, né, mulher, mais status, o que eles chamavam de status. E isso dava a configuração do homem, né, ou da mulher. O homem no sentido genérico, né, homem e mulher. E jurídicas, significando conjunto de pessoas ou conjunto de coisas, que em latim, a universitas personarum ou a universitas rerum. Rerum é coisas, são coisas, né, aliás. Pessoa. Então, aqui, vocês prestem bem atenção, porque pessoa tem um conceito. Agora, direito das pessoas tem outra configuração de conceito. Então, pessoa é todo sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica. Quem é pessoa?
Pessoa, o homem, mais de status, é todo sujeito de direitos e obrigações na ordem jurídica. Então, é o que ele chama de entidade, pessoa, né? Que pode ser autor ou réu numa relação jurídica. A relação jurídica, você vai encontrar o quê? Sempre a figura do autor, de um lado, o réu de outro, certo? Gerando um litígio entre essas entidades, né? E, fechando o triângulo, quem está no meio? O juiz. Quem é o juiz? O juiz é o magistrado, aquele que era designado para resolver aquela controvérsia, né, que estava acontecendo. Quem era o sujeito de direitos? Não era qualquer um sujeito de direitos. A lei conferia a esse sujeito direitos a chamada capacidade jurídica. Ora, com a capacidade jurídica, o indivíduo podia realizar negócios, né? E ele podia, inclusive, adquirir bens e uma série de coisas que ele poderia participar na vida da cidade no mundo romano. Ordem jurídica. O que é essa ordem jurídica? É aquela ordem estabelecida por causa dos homens e pelos homens. Quem faz essa ordem jurídica? São os homens, mas estabelecida por causa de toda uma sociedade, né? Porque o homem ocupa diversas posições nesta ordem jurídica. Então, porque a sociedade ela é constituída de pessoas que ocupam posições diferentes. Não são todas. As pessoas podem ser iguais perante a lei, mas elas ocupam funções diferentes dentro de uma sociedade. É o que acontece nos dias de hoje, né? As pessoas ocupam funções diferentes dentro da sociedade, mas todos têm direito a certas situações dentro dessa ordem jurídica, né? E esse direito tem que ser respeitado e essa pessoa que é sujeito de direitos, mas de obrigações também. Porque todo mundo diz os meus direitos, mas ninguém lembra dos meus deveres, das minhas obrigações. Todo mundo esquece, né? Repararam, né? Ah, porque meus direitos. Ah, sim, os seus direitos. E as suas obrigações? Aonde estão? Né? Então, vamos pôr as coisas em pratos limpos, né? No direito romano, não havia paridade jurídica, todos são iguais. Basta ver por aí, né? Não havia paridade. Tanto não havia porque haviam escravos. E esses escravos, eles eram o quê? Considerados o quê? Res, coisa. Por isso que rerum, como nós lemos no começo, rerum são coisas, porque em latim o rerum, o rum da palavra, ele é o plural da palavra, enquanto que res é coisa no singular. E o escravo, ele era coisa, ele era comercializado como um bem, como alguma coisa. Agora, os escravos tinham um detalhe. Os escravos do período antigo eram escravizados, as pessoas eram escravizadas porque elas eram, vamos dizer, dominadas por causa de conflitos, por causa de guerras. Então, à medida que o Império Romano ele ia travando, né, guerreando e dominando determinadas
cidades, ele ia àqueles que não morriam, né? Se tornavam escravos e tinham que servi-los, tanto mulheres como homens, né? O escravo era res, coisa, né? E seres com deformidade eram excluídos da relação jurídica. E vocês devem imaginar, mas que deformidade? Qualquer tipo de deformidade que tirasse a característica de um ser humano perfeito, ele era excluído da relação jurídica. Eram crianças já, as crianças eram excluídas. A própria família excluía, bania, né? Abandonava as crianças no tempo. Então acabavam morrendo ou se abrigavam com alguém, alguma pessoa que desse guarida, não sei. Mas o fato, pelo menos isso, não explica aonde iam parar essas crianças, né? Ou se eles eram mortos, alguma coisa. Mas eles eram excluídos da relação jurídica. Não faziam parte. Não eram pessoas, eram coisas também. Não eram chamados de coisa, mas acabavam sendo excluídos da relação jurídica. Enquanto que por quê? No direito romano, toda pessoa é aquele ser humano acompanhado de atributos. Os atributos são aqueles status, porque os status que eles falavam e que eles rotulavam não são iguais ao status que a gente utiliza, emprega atualmente. Não, tinha uma outra característica que nós vamos ver para frente. Que são esses atributos ou status? São os status que as pessoas desfrutam na condição de romanos. Isso para os romanos. Como? O status libertatis, esses eram os tais atributos ou status. O status libertatis, o status civitatis e o status familiae, né? Então, o libertate era aquela condição de liberdade. Liberdade dentro das normas jurídicas. Civitate seria a condição de cidadania, poder participar da vida da cidade. E família, o status familiae, era o estado ou condição de integrar ou ter uma família. Era importantíssimo integrar, fazer parte de uma família. Isso era muito importante. Pessoas físicas, elas podiam ser naturais e essas pessoas seriam capazes de direitos e obrigações jurídicas. E a personalidade jurídica, para tê-la, eram necessárias duas condições. Então, nós vimos que capacidade jurídica, ela adquire-se, né? Adquire-se após uma certa condição, que é a condição de maioridade. Para você ter capacidade jurídica, para poder fazer negócios, adquirir bens, vender bens, fazer negócios, enfim, você precisa ter capacidade jurídica. Para ter essa capacidade jurídica, você tem que ser maior de idade. E no período romano, em princípio, a capacidade, a maioridade, ela era alcançada a partir dos 25 anos. Até os 25, né? Então, eles ainda eram
não tinham essa capacidade jurídica. Eles, na verdade, eles não podiam, eles eram menores de idade. Quem respondia pelos filhos eram os pais. Os pais é que iam fazer negócios em nome dos filhos, não os filhos. Após os 25 anos, daí sim, eles adquiriam a capacidade jurídica. Agora, a personalidade jurídica, ele nascia com essa personalidade, assim como nascemos nós até os dias de hoje. A partir do momento que nós nascemos e temos uma personalidade jurídica. Só que, para eles, existia uma situação que era duas condições, natural e civil, as duas condições. A natural era o nascimento perfeito. Esse nascimento com vida, forma humana, portanto, ser humano perfeito, e a chamada viabilidade fetal, ou seja, ele teria condições de sobrevivência. A criança fosse débil, fraco, com certeza já seria descartado, né? Ele não entrava no rol das pessoas que iam ter personalidade jurídica. E a segunda situação, que seria uma situação criada pelos romanos, era civil e significava os status. Esses status, diz o autor, é uma situação artificial, né? O caput civilis, né? O status, a capacidade civil. Essa capacidade civil, ela se dava através do quê? Das 3 condições de status, que era de liberdade, cidadania e família. Libertatis, civitatis e familiae, né? São as 3 status. Então, ele tinha, para que tivesse personalidade jurídica ao nascer, então ele tinha que ter uma condição natural, um nascimento perfeito, com vida, forma humana e viabilidade fetal. Eram as 3 condições importantes no nascimento para que ele fosse perfeito. E a condição civil seriam os status, né, que era a capacidade civil da pessoa, através das 3 situações, de liberdade, cidadania e família. Quem tinha liberdade desfrutava da cidadania e, com certeza, pertencia a alguma família. As pessoas físicas, elas podem ser livres, são os cidadãos. Os escravos não eram cidadãos, eram coisas. Seres de plena capacidade, aqueles que já tinham atingido a capacidade jurídica, né? Capacidade. E os seres que estavam sob tutela e curatela. No caso da tutela, vai abranger as crianças, mas principalmente as mulheres. As mulheres, elas são tuteladas pela família, pelo pai, e quando casam, essa tutela, ela passa para o marido. O marido torna-se tutor da esposa. E a curatela, que era também o atendimento às crianças, aqueles que teriam alguma necessidade. Então tinha sido criada pelos romanos, né,
a figura jurídica da curatela também. Professora, Fala. qual a diferença das pessoas físicas livres e das pessoas físicas seres de plena capacidade? As pessoas físicas livres eram o ser humano, era o cidadão, né? Vamos dizer, seria o cidadão, livres. E de plena capacidade seriam esses cidadãos livres que tivessem atingido a capacidade jurídica com a idade que era estabelecida por eles, né? A partir dos 25 anos de idade, eles atingiam Quando a atingir a maioridade. maioridade, então. Entendi. Maioridade, então. Entendi. Obrigado, professora. Porque você, um cidadão, a pessoa pode ser livre, mas não ter ainda plena capacidade, né? O autor faz essa divisão. Eu também não vejo, porque ele podia ter colocado livres cidadãos de plena capacidade. Mas acontece que o mais jovem, quer dizer, o romano, com menos de 25 anos, ele era um cidadão livre. Ele era livre, mas não tinha atingido ainda a plena capacidade jurídica. Então, é por isso que ele faz essa divisão. Né? Parece que acaba sendo meio estranho, mas é o que o autor coloca. Né? Então, ele faz essa divisão. E os livres, sempre, vamos dizer, mesmo adolescentes ou jovens, eles são cidadãos, porque eles são livres, são pessoas livres. Deu? A mudança de status. Essa mudança de status era o chamado capsis diminutio, o T entre duas vogais no latim, ele tem um som como se fosse um C, diminutio, capsis. Então, vamos dizer, de capsis diminutio, que seria, a gente falando meio aportuguesado, né? Seria a mudança a diminuição ou a mudança de status. O status máximo era o homem que era livre se tornar escravo. Então, a mudança máxima que podia ocorrer. E isso podia ocorrer, nós vamos ver para frente, vai falar novamente, era por motivo de dívida. Aquele que tivesse que pagar ao seu credor não tivesse condições, ele se tornava escravo. Ele era um homem livre e se tornava escravo. E Aristóteles já condenava, na sua época, esse costume e a legislação que estabelecia, né, a escravidão para aquele homem, aquele cidadão que perdia a condição de cidadania, né, porque ele deixava de ter liberdade, e não tendo liberdade, ele perdia a cidadania. E, inclusive, até mesmo a própria família, porque ele se tornava escravo do seu credor. E ele teria que pagar ao seu credor com o seu próprio trabalho, o seu próprio suor. Então, ele ia, até que ele pagasse a dívida ao seu credor, ele permanecia escravo. A hora que ele tivesse pago, liquidado a sua dívida, ele readquiria a sua liberdade. Então, era a máxima. Tanto ele escravo, ele podia voltar a ser um homem livre, quando ele pagasse toda a sua dívida
ao credor, como um homem livre podia se tornar escravo. Por isso que era a mudança máxima. Era a mais importante, porque a liberdade era a mais importante de todas. Média. A mudança média. O cidadão que torna-se não cidadão, ou por se tornar escravo, ou por perder os direitos políticos. Então, em determinada situação, ele podia não se tornar escravo, mas ele podia, por algum delito que ele tivesse cometido, ele podia perder os direitos políticos. Ora, a partir do momento que ele perdia os direitos políticos, era porque ele não era mais cidadão. E para eles, isso era uma penalidade pesadíssima, né? Perder a cidadania, porque era muito importante para eles participar da vida da cidade. Era muito importante. Eles participavam naqueles ginásios que nós comentamos. Ali eles participavam naquelas arenas, né? Também, em que todos os cidadãos eles iam para decidir a vida da cidade, a vida da sociedade. Então, é a média, a mudança de status média, que é cidadão e tornar-se não cidadão. Assim como também ele poderia readquirir a cidadania a hora que deixasse de ser escravo, ou que ele tivesse realizado algum feito importante que ele pudesse recuperar os direitos políticos dele. Ao recuperar os direitos políticos, ele conseguia conquistar o seu status de cidadão. E a mínima, que era a menor de todas, a mudança de status, a mínima podia se dar em 3 modalidades. No mesmo nível, através da adoção de filho, a família que não tivesse filho podia adotar o filho de outra família, e eles disponibilizavam o filho. Olha, pode adotar esse filho. Era meio negociado a coisa. Não era vendido, ele não era escravo. Então, adotava-se. Então, ele saía da condição da família dele como filho e ia para outra família como adotado, mas como filho. E daí tinha os mesmos direitos e os mesmos benefícios, né, que os filhos naturais. No mesmo nível, para melhor. O filho dependente torna-se independente do pater por emancipação, emancipácio, certo? Então, o filho que depende do pater, ele se torna independente, porque o pai emancipa. Já havia também essa figura jurídica da emancipação criada pelos romanos. E, para pior, o romano que passa da condição de independente, quer dizer, ele criou uma vida independente, ele não depende do pai, não depende de nada, mas ele passa dessa condição de independente para a condição de dependente por pedido dele ou por adrogação. Ou seja, ele, na verdade, é destinado a ser dependente de uma outra família. Então, se ele era independente e passa para a condição de dependente, era uma situação muito ruim,
porque ele tinha que se sujeitar a tudo que o pater, naquela família, decidia. E não poderia se rebelar contra as determinações desse pater. Então, esse status, nós temos a mudança de status máxima, média, mínima. Mínima em 3 modalidades. No mesmo nível, para melhor e para pior. Tá? Pessoas jurídicas, personaram, ou também chamada de morais. Então, personaram são aquelas pessoas jurídicas constituídas por pessoas que se retratavam por onde? Nas corporações. Nessas corporações podiam ser corporações de ofício, inclusive de trabalhadores, né? Ou dedicados a uma determinada arte, alguma coisa, eram pessoas que se juntavam numa corporação. Então, o que eram as corporações? Conjunto de pessoas físicas com personalidade diferente ou distinta do conjunto de membros da corporação. Deu para entender? Eu sou eu, mas quando eu faço parte de uma sociedade, né, a sociedade ela vai me representar nesse conjunto de membros. Mas eu tanto posso ser representada por essa sociedade ou corporação, como também eu, particularmente, individualmente, eu tenho a minha personalidade que é diferente, distinta da personalidade da corporação. E pessoas jurídicas rerum, né? Seriam fundações, bens ou coisas que dão sustentação à existência de corporações. Todas as instituições que existem, como no caso, vamos dar um exemplo mais próximo, como, por exemplo, as universidades, as faculdades, o centro universitário, né? Também, todos eles têm que ter um patrimônio representado por bens ou coisas que vão dar sustentação àquela instituição. Então, no caso, é representado por, vamos dizer, edifícios, prédios, terrenos, por bens mesmo, ou coisas que tenham valor, né? Grande valor. E essas pessoas jurídicas, elas podiam tanto ser públicas como privadas. Públicas, quando eram representadas pela presença de grupos ou conjunto de pessoas que se retratavam em Estado, fisco, impostos, que são pagos por quem? Por pessoas, colônias, províncias, cidades, municípios, prefeituras. E as privadas, as pessoas jurídicas, né? Privadas, estavam representadas pelo Colégio de Operários, associações recreativas, religiosas, entre outras, né? Beneficentes, comerciais, entre outros que tivessem, né?
Status libertatis. O que era o status libertatis? O status libertatis representava o maior bem para o romano. Homem livre é ser humano. Escravo não é ser humano. É objeto de propriedade de uma pessoa. Servus est res. Escravo est é. Aqui, o est significa é, verbo ser. Res, coisa. Servos, escravo, é coisa. Fontes da escravidão. Como é que acontecia essa história de ser fonte, de ser escravo, né? Então, da onde se originava? Fonte. Da onde? A escravidão é uma instituição jurídica do direito das gentes, que era o direito estabelecido para todos os que viviam no território romano. Era o chamado direito das gentes. Então, no caso de filho de escrava, escravo seria. E fatos posteriores ao nascimento, como cativeiro, deserção. Cativeiro, ser cativo, ser escravizado, né? Desertar do exército, por negligência, esquecer do censo, não fazer o censo, não participar, isso era uma falta gravíssima, né? A insolvência, no caso da dívida, que já foi comentada. Prisão em flagrante. Trabalhos forçados. No caso da mulher livre, que torna-se escrava, se mantém relações com o escravo alheio. Homem livre, fraudador. Quem fraudava, né, o outro, ele se tornava escravo. Então, se fosse agora, imaginou quantos que estavam se tornando escravos. E o liberto ingrato, ele recai, liberto ingrato, aquele que era escravo, que foi libertado, por isso tornava liberto. Tá? Mas ele recai da escravidão caso ele não seja agradecido ao seu senhor que lhe deu a liberdade. Ele era liberto, tinha a sua vida independente do seu senhor, mas ele tinha sempre que manter certos cuidados em relação ao seu senhor. Assim também o seu senhor em relação ao escravo. Ele não podia abandonar o escravo. Se o escravo ficasse doente, ele tinha que providenciar para que ele fosse tratado. Assim como também, se o senhor ficasse doente, o escravo tinha que prestar serviço a esse senhor. Posteriormente, sob a influência do cristianismo, a condição do escravo torna-se mais branda, mais humanizada. Eu não sei se talvez tenha melhorado, talvez a visão, o olhar para o escravo, né? Não mais como uma coisa, não podia não ter direitos, mas era olhado como um ser humano, né? A aquisição da liberdade. Como é que podia ser adquirida? Por lei, jus post limine, ou seja, o direito de postular, quer dizer, de pedir essa liberdade por alguma razão. Manumissão, dar liberdade ao escravo, espontaneamente o senhor quisesse dar.
e por formas solenes e não solenes. Forma, por exemplo, solene. O censo, por isso que não participar do censo era sério, né? E o escravo que participasse do censo, ele conseguia readquirir a sua liberdade. Quer dizer, o escravo, aquele cidadão que se tornou escravo. A vindita. A vindita era uma forma que o senhor concedia a liberdade ao escravo na frente do magistrado, e o magistrado com uma... Aliás, minto, o senhor com uma varinha, ele tocava no ombro do escravo por 3 vezes e dizia que ele usava expressões, fórmulas certas, né, para dizendo que ele estava livre. No testamento e também no caso do Sacrosanctis Ecclesius, ou seja, no caso da igreja do cristianismo, a partir do momento em que esse escravo ele consegue ocupar determinada posição dentro do cristianismo, né? E não solene, aqui é solene, agora não solene, entre amigos, inter amigos e post mensa, entre amigos reunidos, ele declara o escravo livre, certo? E após uma refeição, que ele também, o senhor, ele se levanta e declara o escravo a partir daquele banquete, ele estaria livre. Colonato. O colonato era uma condição em que o homem ele poderia também estar, o homem romano, ele poderia também acontecer na vida dele. E o colonato era uma vinculação do homem à terra, era o chamado servo de gleba. E como que acontecia? Né? De que forma se adquiria essa aquisição do colonato? Podia ser por nascimento, se fosse filho de colona, né? Seria colono, e fatos posteriores, como convenção, prescrição de alguma situação, né? Que tenha sido estabelecida e que não foi cumprida, por denúncia do Estado ou de alguém em relação ao Estado, né? E por iniciativa do Estado. E a extinção pela compra, quer dizer, a própria pessoa, né? Compra de terra, então, a partir do momento que o colono ele torna-se proprietário, ele deixa de ser colono e passa a ser homem livre, né? Ou então, dentro do cristianismo, a elevação ao episcopado. Então, ele deixa de ser colono e passa à condição de episcopado. E o colono tem um detalhe interessante. Vamos em frente. O colono, ele tem personalidade jurídica. Quer dizer, quando nasce, se ele nasce dentro daquelas características naturais e civis, ele vai adquirir a personalidade jurídica. Ele pode contrair núpcias, os escravos não podiam. Ele podia criar os filhos em seu poder, os escravos não tinham esse direito. Mas ele não pode abandonar a terra em que ele trabalha, naquele senhor. Ele não pode. Ele pode se tornar proprietário, pode,
ele pode ser credor ou devedor, ele podia fazer negócios para o seu senhor ou até mesmo no próprio nome dele. E ele, o colono, é uma condição especial. Ele, na verdade, ele não é nem livre, mas não é escravo. Ele é um semi-livre. Na venda da terra pelo senhor, o colono acompanha como se fosse acessório, como se fosse fruto de uma árvore, né? Então, o senhor vende a terra e todos os colonos que trabalham na terra também vão junto com a venda daquela terra. Agora, o status civitatis é a cidadania. O status civitatis estabelecia a cidadania aos romanos e não romanos. Quem que era não romano e que tinha a cidadania? Eram os latinos, os chamados velhos, colonários, junianos, e os peregrinos, ordinários e delitiços. Vamos ver para frente o que é isso. Cidadão romano. As fontes que se originavam a cidadania romana. Por nascimento, filho de cidadão romano, filho de cidadã romana. Posteriormente, filho de romana, prevalecendo a condição jurídica do pai. Se o pai fosse um latino, o filho dessa mulher romana, cidadã, ele seria, na verdade, reconhecido como latino também. E houve também, no período da República, para pais latinos e pais peregrinos também, que houve também o reconhecimento dos filhos. Fatos posteriores ao nascimento. Transferência de domicílio para Roma, as pessoas indo morar em Roma. Por lei, a Lex Julia concede o direito de cidadania aos latinos da Itália. A todos os latinos, todos que viviam na Península Itálica. Aquele que prestasse serviço militar poderia conseguir a cidadania por denúncia e por concessão graciosa. No campo do direito privado, o cidadão tinha o direito de... Ele podia comercializar, trabalhar no comércio, tinha o direito de casar, o direito de agir em juízo recorrendo à ação de lei, ou seja, legis actio. E no campo do direito público, tinha o direito de sufrágio, que é o direito de voto, né? O direito ius honorum, que era o direito de honrabilidade perante a sociedade, e o direito de servir nas legiões romanas, que pertenciam ao exército. O nome. Como é que se passou a constituir? De 3 elementos. Pelo prenome, o nome da gens ou gentílico e o cognome. O prenome é o nome, é o que nós chamamos de nome. Então, eu me chamo Maria Cecília, esse é o meu prenome. E a gente chama de nome. Vulgarmente chama de nome. Nome da gens ou gentílico é o meu nome de família. Marins de Oliveira. É o que me identifica
da onde eu provenho. Latinos. Quem eram os latinos? Agora aqui nós vamos ver aquela parte lá do início. Quem eram os latinos? Habitantes da Península Itálica. A Península Itálica. Aqui. Veteres ou Price, os chamados velhos, que eram, na verdade, velhos, que eram antigos habitantes das colônias e todos os da Península Itálica. Então, todos que eram da Península Itálica e que também eram habitantes das colônias dominadas pelos romanos, né? Eles passam também a fazer parte desse grupo dos latinos e adquirirem a cidadania. Colonari, quem eram? Os habitantes das colônias. E Juniani, os habitantes ou pessoas livres, pessoas que eram livres, mas que não eram cidadãos. Eram livres, não eram escravos, né? Mas não eram cidadãos. Peregrinos, quem eram? Eram os estrangeiros. Eles tinham alguns direitos, só não exerciam a cidadania. Ordinário era o habitante de cidades, eram os habitantes, né, que fizeram tratados de paz com Roma. Quando Roma ia invadir, a comissão, né, que representava a cidade, ela procurava fazer tratados de paz com o exército romano para que não houvesse aquele conflito e a mortandade. As cidades que não faziam eram chamados deditícios, habitantes de cidades que resistiram ao domínio romano. Lutaram para não serem dominados, mas foram dominados e, posteriormente, fizeram alianças com Roma. O Edito de Caracalla, esse edito foi muito importante, porque ele estabelece o direito de cidade a todos os cidadãos habitantes do Império Romano. Daí se estende por todo o Império Romano, todo o Império. Oriente Médio, norte da África e todo o sul ali na Europa, parte sul da Europa. Então, o Edito de Caracalla. Ele é muito importante. O status família. O status família é a família sob o poder do pater, né? O sistema patriarcal. Quem decidia tudo era o pater. E a família é o conjunto de pessoas sob o poder de um chefe, pater ou pater familias. E o patrimônio sob o poder e o domínio de quem? Do pater familias. Ele controlava tudo. Tanto as pessoas sob o seu poder, como o próprio patrimônio. Pater familias, domínio in domo, ou seja, é o domínio sobre o grupo doméstico. Esse domínio que era exercido sobre todos que viviam sob a sua dependência. Esse domus, ele tinha 3 aspectos que eram importantes. É o grupo religioso, a família, né? Ela constituía-se num grupo religioso, num grupo econômico, que eles tinham que sobreviver. Então, era um grupo econômico. E um grupo jurídico político. Família, complexo de pessoas sob a pátria potesta. Então, é um conjunto de pessoas. E essas pessoas, inclusive, eles também englobavam, acabavam todos que estavam
integrados, servindo aquela família, também estavam sob o poder do pater. Então, quem estava? A mater famílias, que era a mãe, filhos famílias, que eram os filhos, descendentes, os netos, né, do filhos famílias, escravos e pessoas em emancípio, ou seja, pessoas com liberdade. Suiures. Quem são os suiures? São os romanos ou filhos independentes. Todos os romanos, cidadãos independentes, são suiures. E os filhos que conseguirem se tornar independentes também são suiures. Alieniures, alienação, é aqueles que dependem do pater. Pessoas ou filhos, todos da casa, que dependem do pater, são alieniures. Suiures são independentes e alieniures, alienado, né? Dependente. Ele tem essa ligação. E a agnação, que era chamado o parentesco civil. Paralelamente à agnação, bem mais tarde, surgiu a chamada cognação, que era o parentesco consanguíneo ou baseado na comunidade de sangue. Então, foram duas situações. Primeiro prevaleceu a agnação, que era o parentesco civil. Todos os da família, dependentes do pater, que viviam sob o domínio domus do pater, essas pessoas eram parentes civis entre si, parentesco civil. Mas, com o passar do tempo, se estabeleceu o parentesco consanguíneo da relação pai, avô, filho, pai, avô, tataravô e assim por diante. Então, essa linha da família, principalmente na linha masculina, ela vai ter uma grande importância, que vai se estabelecer esse parentesco consanguíneo, certo? Que é o chamada comunidade de sangue. A agnação, identificado com potessas, ou seja, agnatos, quem são? São todos aqueles que estão sob a pátria potesta de um mesmo pater. O poder, pátria, pai, potesta, poder, sob o poder de um mesmo pater. Todos, independente se é escravo, mãe, filho, neto, nora, todos que estão sob o poder do pater, eles são agnatos, parentes civis entre si. Os escravos, os servos. Quem são os agnatos? São os que estão sob a potestade do pater familias. Filhos legítimos, filhos adotivos, mulher do pater, se casada com mano, que fica na condição de filha, e as mulheres dos filhos casados com mano, também na condição de filhas do pater, do filho do pater. E os filhos dos filhos. Quer dizer, as mulheres casadas e os filhos dos filhos. Outra situação, B. Os filhos que depois da morte do pater passam de aliene iuris para sui iuris, embora continuem agnatos entre si. Eles podem mudar a condição deles em relação a essa dependência paterna, de aliene iuris
passam para Suyures, mas continuam parentes entre si, o parentesco civil. Os que ficaram sob o poder do pater, como os filhos e os filhos dos filhos. Mãe. Mãe não é parente dos filhos. 2 irmãos, adotados pelo mesmo pater, eram agnatos entre si. Porque a relação sanguínea não era levada em consideração. A agnação é o único parentesco reconhecido pelo direito civil romano no período mais antigo. É o único parentesco. E a cognação, que é o parentesco sanguíneo, então você tem, através da cognação, o laço de sangue entre pessoas, filho, pai, avô, bisavô, ou de descendente comum, irmãos que descendem dos mesmos pais. Então, os laterais, né? Há parentes do lado masculino e do lado feminino. A mãe ainda não tem poder de transmitir descendência, mas mais tarde é reconhecido a questão da linha materna. No Império, agnatos e cognatos passam a ter direito à pensão alimentar. Até essa figura jurídica da pensão alimentar, os romanos eles criaram essa figura. Em 534, no século VI depois de Cristo, o imperador Justiniano extingue a agnação. É com ele que a agnação, você vê que ela perdurou durante muitos anos. Ele extingue a agnação e estabelece o direito de família com base nos laços sanguíneos, portanto, os parentes cognatos, no direito de família. Pátria potesta, o que vem a ser? É o pátria família, que é o poder desse pai da família, que dispõe do patrimônio como sendo somente dele. Em testamento ele dispõe para quem ele quiser, mesmo em prejuízo de herdeiros. Os filhos, famílias, por exemplo, não têm personalidade jurídica para praticar atos jurídicos, porque ele está nessa dependência total do pater. Somente na República, no período da República Romana, foi permitido aos filhos representarem os pais nos negócios. Posteriormente, caiu no Império. Dívidas contraídas por filhos famílias não obrigava ao pagamento, ficando o credor sujeito ao risco de perder a quantia. Daí nasce a chamada exceptio senatus consulta, mediante a qual o menor opõe ao credor a exceptio, ou seja, a exceção da situação, porque ele, como sendo menor, ele não podia, o credor não podia ter contraído dívida com ele, ter feito negócio. E a dívida, então, acabava caindo por terra. Sujeira do sujeito. Arrumar. Que? Arrumar. O quê? Sujeira do sujeito, não é que você falou?
Não entendi. No slide anterior, sujeira, sujeito. Ah, sujeito. Aqui. Entendi. Sujeito, Sendo credor. Obrigado. Consulta mediante a qual é o credor. É porque o menor, ele não tinha ainda capacidade jurídica. Por isso ele não podia fazer negócios. E quem levava o prejuízo era aquele que era o credor, aquele que tinha feito, ficando o credor sujeito ao risco de perder a quantia. Sim. Então, por quê? Porque o menor opõe ao credor a exceção, né? Pecúlio. O pecúlio é uma situação muito interessante. A palavra pecúlio, ela é originada da designação de rebanho sob a guarda de um escravo ou de um filho. Pecúlio. Você tem assim o teu pecúlio. O que é o pecúlio? É o teu ganho. É aquilo que você tem para o seu sustento. Com o passar do tempo, pecúlio designa um conjunto de bens entregue pelo pai a um de seus filhos, ou escravo ou mulher. Por quê? Porque o pater, ele participava dos conflitos, das guerras, né? Do exército. Ele era designado, muitas vezes, para servir ao imperador, né? Ou fosse o príncipe, conforme o período político da época, ele acabava, então, dos bens que ele tinha, ele entregava ou para um escravo de confiança dele, né? Ou para um de seus filhos, ou mesmo para a mulher, para que cuidasse daqueles bens, do conjunto de bens. Pecúlio vem de pecúnio, pecus, gado. Daí pecuária também, né? A palavra. Espécies de pecúlio. 4 espécies. O chamado pecúlio profexium, que são os bens dos pais. Os bens dos pais ao filho ou escravo, que são detentores daqueles bens, daquele patrimônio. Então, bens dos pais ao filho ou escravo, que são somente detentores, aqueles que detêm aquele bem sob sua guarda, né? Como se fosse sob a guarda daquelas pessoas. Detém, exerce somente o poder físico sobre o bem. Ele não é dono do bem, porque o bem é do pai. Então, tanto o filho sabe isso, como o escravo. Peculium castrense é o conjunto de bens adquiridos pelo pater, que é militar, ad castra, ou o soldo, né? O peculium castrense é um conjunto de bens que são adquiridos pelo pater nas incursões militares que ele participa, então, através do soldo que ele recebe e também quando eles vão e que dominam,
eles fazem a apreensão de bens das famílias, né? Eles vão invadindo as propriedades, as casas, e tudo que é de valor, né? Esses cidadãos que eram militares, eles acabavam arrebanhando tudo aquilo e traziam como espólio de guerra, como se fosse um espólio de guerra. Esses bens, quando pertencem ao filho, ele pode dispor ou testar, o filho no caso, né? Se o filho morre, se ele participou e ele tem esses bens, né? Sem dispor ou testar, o pecúlio vai para quem? Vai para o ascendente, que é o pai. É interessante que vocês vejam que não fala no nome da mulher, né? A mãe. É sempre a figura masculina, né? Sempre. Pecúlio quase castrense. Aquilo que o filho família recebe na corte como funcionário. E o pecúlio adventício são aqueles bens que o filho recebe por sucessão. No caso, herança, né? Recebe. Então, havia também na corte, com isso você deduz o quê? Você interpretando isso aí, você deduz que havia um pagamento daqueles que trabalhavam na corte, dos funcionários da corte, os colaboradores da corte. Então, eles tinham um pagamento. E esse pagamento era esse pecúlio quase castrense. Não era castrense, porque não era militar na totalidade, mas era da corte, quer dizer, era público, era oficial. Né? E as fontes da pátria potesta. As fontes da onde surgiu esse poder do pai. A descendência do casamento legítimo, ele era descendente de casamento legítimo, ou por legitimação, né? O poder que ele adquire, ele foi legitimado, ele não era filho de casamento legítimo, mas passou a ser legitimado, reconhecido pelo pai como filho. Ou então por adoção, porque por adoção o adotado ele tinha todos os direitos. E a extinção da pátria potesta. Como é que acabava esse poder do padre? Pela morte do pai de família. Ou pela emancipação, a partir do momento em que o pai emancipava o filho, ficava o filho independente desse poder paterno. Não tinha mais, o poder paterno não alcançava mais esse filho emancipado. A emancipação dada pelo próprio pater, né? Por alguma razão. Pela maioridade. A maioridade também, ela gerava também essa poder de ser, de desfrutar desse domínio, né? E também pela adoção. A partir do momento que era adotado, ele era reconhecido como filho legítimo. Certo? E aqui nós paramos com o direito das famílias, das pessoas, perdão, o direito das pessoas, né? Então, essa aqui já está fechada esse capítulo aí, tá bom? Nós vamos fazer a chamada, são 20h55, certo? Quase 9 horas, e vamos ver aqui todo mundo. Atento para a chamada. Por favor.
Então vamos lá, gente. Andrew. Oi, professora, presente. Ouviu? Rose. Ouvi. Rose. Presente, professora. Kelly. Presente, professora. Laura de Matos. Presente, prof. Amanda Alvarenga. Estou aqui, professora. Camila Kulik. Presente, prof. Leiliane. Presente. Matheus. Presente. Paula Eduarda. Elaine da Silva. Juliane Furlim. Presente. Zipperer. Presente. Daito Rodrigues. Presente. Larissa Andrade. Presente. Paula está presente, professora. Hã? Paula está presente, desculpa, o áudio estava ruim. Paula, tá. Tem a Elaine da Silva. Também. Ela Professora, ela teve estava que na aula até agora há sair, pouco. professora. Hã? A Elaine teve que sair por causa que ela foi no hospital. Ah, tá. Bom, então eu vou pôr aqui 2 presenças. São 3 presenças, né? Então eu ponho 2. Tá. Anderson Stella. Presente, professora. Tá. Daiana dos Santos. Presente, professora. Agatha Barbosa. Presente. Alana Solon. Presente. Amanda Rafaela. Presente. Robert. Presente. Claudemir. Presente, professor. Maiara. Presente. Samira. Presente, professora. Alexandre. Eu tô aqui, professora. Cristiane Agner. Estou aqui, professora. Cristiane Presente. Agner. Tá. Estou aqui, Marta professora. Oliveira. Presente. Presente, professora. Marta. Tá. Eu, Kelly de professora. Oliveira. Juliana Nunes. Presente. Juliane Forlim. Presente. Tá. Já tá aqui, já tem. Já tá. Tá. Larissa Vaz. Presente. Renan Gabriel. Presente, professora. Sara Cristina. Presente, professora. Agatha Barbosa. Presente. Laura Cristina. Presente, professora. Janaína. Ela acabou de sair. Tá. Ela acabou de sair. Gilcinei. Estou aqui, professora. Nicole Bueno. Presente, prof. Jennifer Santos. Presente, professora. Bruno Mota. Presente, professora. André Yuji. Amanda Moro.
Presente, professora. Bruna Fernandes. Presente. Bruna Aparecida. Presente. Ih, aqui terminou, né? Então. Hã? André Yuji, está aí? Está aí. Tá, joia. Ele está sem microfone, professora. Sem problema. Tudo bem. Gente, beijo para vocês. Professora, peraí. Professora, faltou eu. A senhora não Boa me chamou. noite. Tchau. Não chamou eu também. Professora? Bruna Guedes. Não, não chamamos você, não. Espera um pouco, Bruno. Bruna Guedes, professora. Você quer que eu vá? Tá acabando aqui. Bruna Guedes. É? Anota meu nome também, professora. Por Qual gentileza. é? André. André Duda. Duda. André Duda. Não, mano. André Duda tem. André Duda. André Yuji. Eu vou tomar nota aqui. Rose Dalla Suana, professora. Hã? Rose Dalla Suana, Rosemary. Não, você está aqui. Rose Ah, tá. D. Rose D, né? Isso. Isso. Tá. Obrigada, Dalla professora. Suana, é isso mesmo. Suana. Calma. Gente, alguém não foi chamado? Teve alguém aí que o nome não foi chamado? Acho que está todo mundo, né? Então, beijos, então, para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Pode Boa ser. noite, Boa noite, professora. professora. Até segunda. Apaga a luz. Boa noite, professora. Fazer economia agora. Com certeza. Fica lá, né? Como Professora, se não fosse ter que fazer tudo. Fala. deixa eu te fazer uma pergunta. Eu ingressei essa semana. Aquele trabalhinho das perguntas, posso te entregar ainda? Pode, Tá. Uhum. pode. Te entrego então. Obrigada. Então, aquela menina também, a que entrou agora. A Leiliane? Também, Eu, a professora. Eliane, também pode fazer o trabalhinho lá do começo, para assim não ficar desfalcada de nota. Tá bom, obrigada, bom? professora. Tá bom, Boa então. noite. Um beijo para todo mundo. E qualquer dúvida que tenha, manda um recado pela Bruna e a gente já procura ver o que pode fazer. Tá bom? Tchau. Três pontinhos aí.